primeiro Partido Comunista do Brasil foi fundado há 100 anos, em 25 de março de 1922. Duas siglas que seguem atuantes no cenário político do país festejaram o centenário no último dia 25 de março. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco. Boa noite, Luciana Santos. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, para mim é um prazer estar conversando com você, Cosmo Silva, com Maria Tereza aí no Brasil TVT, ainda mais para falar da história gloriosa do Partido Comunista do Brasil. Maravilha, perfeito. E a gente gostaria que a senhora começasse falando, deste centenário, desses festejos, em vários cantos do Brasil, e a importância do PCdoB na redemocratização do país, por exemplo. Sim, nós estamos ainda comemorando o centenário em alto estilo. Fizemos uma sessão especial na Câmara dos Deputados e fizemos o Festival Vermelho em Niterói, no local onde o Partido Comunista foi fundado. E lá nós tivemos a presença de Luiz Inácio Lula da Silva, além de vários ícones da cultura brasileira. Então foi uma festa à altura de centenário. E a história do partido é uma história que se confunde com a história do Brasil nesses últimos 100 anos. Ele surgiu ali com a influência e os ventos que sopraram da Revolução Russa de 1917, mas também por conta do processo de industrialização brasileiro, o início da industrialização, em que surgiu com muita força a classe operária, já com um ambiente muito efervescente de muitas greves, o início do movimento sindical, e isso criaram as condições para a existência do Partido Comunista. E de lá para cá não há um momento relevante, importante da história brasileira que não tenha a contribuição, a elaboração política, a participação efetiva nas lutas, no norte do país, ou seja, nesses momentos todos de lá para cá, nós sempre fomos muito influentes, Nós tomamos posições, procuramos participar das lutas, Conhecido também com a Semana de Arte Moderna, quando nós fomos fundados, e com isso muitos ícones da cultura, Tarsila do Amaral foi comunista, Pagu, e tantos outros, Jorge Amado, que foi deputado constituinte depois em 46, Luiz Carlos Prestes, que é o Cavaleiro da Esperança. Então nós tivemos gloriosas páginas na década de 30, quando nós forjamos a Aliança Nacional Libertadora, nas posições que nós tomamos contra o nazifascismo, tendo a posição contra a guerra e levando o Brasil a essa posição. Na campanha do Petróleo é Nosso, estávamos nós lá, e principalmente nesse período mais recente da resistência à ditadura militar. Observe que, embora a gente esteja festejando 100 anos, nós só tivemos 37 anos de legalidade, ou seja, muito mais da metade da nossa história foi de perseguição. Não existe um partido que tenha sido mais perseguido, mais gente assassinada, como foi na Mantiqueira, no Rio de Janeiro, que foram na ditadura, os nossos dirigentes foram barbaramente torturados, nós tivemos o Carlos Marighella como dirigente, ou seja, é um partido bravo, que sempre se pautou pela bandeira do patriotismo nacionalista e pela bandeira dos direitos do povo. E por isso mesmo nós estamos comemorando esse centenário com essa disposição de continuar lutando pela democracia. Nós fizemos essa resistência ao golpe e agora estamos diante dessa tragédia nacional para o governo Bolsonaro, do mesmo lado, do lado do povo, do lado da democracia e do lado da soberania nacional, do desenvolvimento nacional.
Sem dúvida. Presidenta, é muito curioso você recuperar essa história da origem do partido. Eu fiquei pensando, os ventos da Revolução Russa e depois a semana de 22, tanto tempo, 100 anos se passaram e parece que a gente está voltando ao retrocesso atualmente. A minha pergunta para você é a seguinte: qual a importância de reafirmar esses compromissos de resistência do Partido Comunista no Brasil e como cooptar, no melhor sentido que essa palavra pode ter, a participação dos jovens, que tem sido cada vez mais fundamental nessa recuperação dos valores democráticos? É bom eu realçar, né, que os grandes quadros políticos do partido, a nossa bancada, né, eles têm uma origem muito forte na juventude, no movimento estudantil. O líder da nossa bancada foi presidente da UNE. Orlando Silva, que é um negro, deputado de São Paulo, também foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Eu fui diretor e vice-presidente da UNE. Nós temos a Manuela Dávila, que também foi do movimento estudantil, que foi nossa pré-candidata à presidência da República, que foi vice de Haddad, que levou a eleição aí para 47 milhões de votos, né, no segundo turno, há 4 anos atrás. Ou seja, o nosso partido, embora tenhamos 100 anos, é um partido contemporâneo. Nós lutamos, a nossa luta é pelo novo socialismo, né? E por isso mesmo nós temos muitos dirigentes e mandatos muito jovens. Nós temos vereadores, a vereadora de Campina Grande, na Paraíba, é uma jovem negra, né? Em Santa Catarina nós temos jovens mulheres negras, ou seja, nós somos um partido jovem, com muitos jovens de destaque e muitas mulheres, né? Eu presido o partido nacionalmente. Nós já tivemos a presidente do Partido de São Paulo, a Vanessa, que foi nossa senadora, como presidente do partido no Amazonas. Nós já tivemos o Partido do Rio de Janeiro como presidente, tivemos a Manuela como presidente do partido no Rio Grande do Sul. Então, nós somos, hoje, militantes nossos dirigem a União Nacional dos Estudantes, né? Que é a Bruna Belais, que é uma jovem. Quem dirige a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas também é uma menina, é a Rosana. Então, a gente consegue, né, fazer um grande... falar para o futuro, né? Falar que o capitalismo é um sistema econômico, social e político que não resolve os problemas da humanidade. Nós temos toda essa situação mundial, né, de conflitos, de guerra, de fome, de miséria, e nós precisamos superar esse regime. Por isso que o nosso partido, ele fala de socialismo, ele fala para o futuro, ele fala de um modelo socioeconômico que pode mudar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. Tá certo. Luciana Santos, presidenta nacional do PCdoB e vice-governadora de Pernambuco, trazendo aqui informações e homenagens ao PCdoB. Muito obrigada, Luciana, e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Maria Tereza, um abraço, Cláudio Silva, um abraço a todos que fazem aí o Brasil TVT. Estamos sempre à disposição, firme na luta, e Pernambuco está aqui de braços abertos para recebê-los. Maravilha, abraço. Muito obrigada, um abraço. Decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal prorrogou até 30 de junho de 2022 proibições de despejos durante a pandemia de Covid-19 e se aplica também para imóveis em áreas rurais. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST. Boa noite, Kelly. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer. Olá, Cosmo, Maria Tereza e a todos os nossos internautas. Maravilha. Kelly, esta semana uma expectativa muito grande por conta dessa possível prorrogação aí de uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto às desocupações e despejos em todo o Brasil. Um momento tão delicado de pandemia, o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou essa decisão, mas a gente sabe que para que isso acontecesse houve muita mobilização. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão. São cerca de 500 mil pessoas
que estavam sob proteção com essa DPF 828. Essa é uma decisão que está vigente desde junho do ano passado, porque nós temos, né, tanto ali no STF a DPF 828, mas nós tínhamos até dia 31 de dezembro do ano passado a lei do despejo zero, que nasceu pelo PL da deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte. Ela tramitou na Câmara, ela foi para o Senado. No Senado, a Frente Parlamentar da Agricultura fez toda uma pressão para a retirada dos rurais e acabou que aprovou essa lei do despejo zero, valendo só para contexto urbano, isso no Congresso. E na DPF 828, com o Supremo Tribunal Federal, a gente tinha essa proteção desde junho do ano passado, venceu ali em dezembro do ano passado. O ministro Barroso prorrogou por mais 3 meses, submeteu a plenário naquela ocasião, a maioria dos ministros também foi favorável, e isso vencia exatamente hoje, né, 31 de março. Então, a decisão de ontem, ela foi extremamente importante, porque ela foi, né, ela salvou a vida dessas 500 mil pessoas que estavam sujeitas a despejo, tanto no campo como na cidade. Só que nós não podemos nos acomodar, porque essa é uma decisão de 3 meses, 3 meses passa muito rápido, né? Hoje é dia 1º, então a decisão vencia ontem, né? Então, teve uma grande mobilização da sociedade. Essa decisão do ministro Barroso, ela vai ser submetida ao plenário do Supremo, então ainda, né, enfim, tem o risco, né, ali daquela votação dos ministros. Esperamos sensibilidade para que a maioria possa seguir o voto do relator Barroso. Então, a partir do dia 3 e 4, os ministros votam virtualmente, mas, além disso, a campanha Despejo Zero, os movimentos sem terra, sem teto, nós também estamos batendo na porta do Congresso. Então, é por isso que no dia 30, em mobilização em Brasília, nós protocolamos um ofício na Câmara pedindo uma audiência com o presidente Arthur Lira e para que desengavete o PL de uma nova lei do despejo zero que está nesse momento na Comissão de Agricultura. Então, estamos nessa pressão também, que não é possível a gente ficar só dependente dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso que o Congresso também se posicione, não somente em relação ao tema do despejo, mas a própria questão da política de moradia, a política fundiária no nosso país. Sobre isso mesmo que eu ia perguntar, Kelly. Quais as conexões possíveis? Porque a gente está falando de lutas correlatas, lutas que se encontram, né? E muitas vezes, até pelo imaginário popular, as pessoas não acham que essas lutas, esses direitos, o direito à terra e o direito ao teto, como eu costumo dizer, se conectam. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco para a gente a história de como essas lutas se conectam, sobretudo à luz da Constituição, à luz desses direitos. Então, na Constituição, a propriedade privada, ela não está acima da vida, né? Muito pelo contrário, a vida está acima da propriedade privada. E em situações delicadas como essa que a gente está vivendo, de pandemia, mas também o impacto da pandemia na economia e na questão social do nosso país, com a alta do preço dos alimentos, gás de cozinha nas alturas, né? Toda essa questão gravíssima que a gente está passando no nosso país. Então, não podemos admitir ou relativizar que essas famílias sejam colocadas no olho da rua, tanto urbanas como rurais, né? Além disso, tem toda uma questão vinculada ao ano que a gente está no ano eleitoral. Então, isso agrava ainda mais a situação. Acho que todos esses aspectos devem ter sido também analisados pelo ministro Barroso para poder dar a sua decisão. Nós estamos todos sob a campanha Despejo Zero, que é uma articulação de 200 organizações urbanas e rurais, que conseguiu habilmente, né, alguns instrumentos para a gente lutar contra o despejo. Queria lembrar aqui a recomendação número 10 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a resolução 90 do Conselho Nacional de Justiça, que teve uma forte participação da CNBB, né, aqui do nosso país. Também a lei do despejo zero no Congresso, que agora a gente está pressionando para que ela tenha uma nova continuidade, e também essa porta no Supremo Tribunal Federal. Então, são várias frentes para que a gente possa evitar uma
violação dos direitos humanos em massa, que seria o despejo no ano eleitoral, uma pandemia que não acabou e com o agravamento da crise social no nosso país. A luta segue. Kelly, mesmo com a campanha de Despejo Zero, decisão do Supremo Tribunal Federal lá atrás, nessa pandemia, a gente percebeu que muitas municipalidades e governos de estados não descumpriram essa determinação e muita gente foi desalojada e despejada. E aí era sem teto, como a Maria Tereza bem falou, sem terra, e também a questão do pessoal do campo, né? Por que se descumpre tanto hoje em dia decisões do Supremo Tribunal Federal, maior corte do país? Nos denunciar. Tem juízes que aparentam desconhecer a legislação vigente no nosso país, principalmente essa hierarquia de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vale para todas as comarcas e para todos os tribunais. Além disso, nós temos uma cultura de violência no tratamento a essas populações vulneráveis. Então, muitas vezes, em contexto urbano, a Guarda Civil Metropolitana vai lá e sequer, enfim, cumpre qualquer rito em relação a uma medida judicial de reintegração de posse, e vai despejando as famílias. Tivemos essa situação bastante grave no caso do Sergipe, ali na ocupação do MTST, onde a polícia invadiu o prédio e ainda assassinou um trabalhador dessa ocupação, então um caso bastante grave. E no campo, historicamente, a gente tem todo um contexto de violência, Então, não significa só que se não houvesse a prorrogação, as famílias seriam despejadas. A gente teria muita violência, porque mais despejo é mais violência, tudo que a gente não precisa no nosso país. Tá certo. Kelly Maforte, da Coordenação Nacional do MST, repercutindo, portanto, a decisão do STF de prorrogar até o final de junho a questão do despejo. A gente vai seguir, claro, acompanhando esse tema que é tão importante. Kelly, muito obrigada pela participação. Até uma próxima. Até mais. Obrigada. Abraço.